galerinha, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês uma receitinha extremamente maravilhosa. Eu sou suspeita, super suspeita pra falar desse doce que é um dos meus prediletos, que se chama Carolina. Se você, como eu, ama Carolina, bora aprender essa receita porque ela é super fácil, super rápida de se fazer e é muito melhor que a da padaria. Bora lá? Então, para fazer esse doce sensacional, nós vamos precisar de meia xícara de chá de farinha de trigo, uma pitada de sal, 2 ovos em temperatura ambiente, meia xícara de chá de água em temperatura ambiente, 50 gramas de manteiga ou margarina e 5 gramas de açúcar refinado. Esses são os ingredientes para nossa massa. Olha só que belezinha, pouquinhos ingredientes. E se você quiser também dobrar essa receita para aumentar a quantidade de carolinas, você também pode. E aqui assim, pessoal, nós vamos precisar de 100 gramas de chocolate meio amargo derretido para a gente fazer a cobertura da nossa carolina. É claro que é opcional, se você quiser colocar chocolate ao leite ou chocolate amargo, você também pode. É que a gente aconselha que seja um chocolate mais puxado pro amargo para não ficar tão doce a sua carolina, né? Já que tem o recheio do doce de leite, que é o que tá aí do lado, que nós vamos usar 400 gramas. E aí é importante dizer do doce de leite que eu costumo pegar uma latinha de leite condensado, tirar o rótulo dela, colocar ela numa panela de pressão, cobrir ela com água, tampar a panela e contar 40 minutos depois que pega a pressão. Porque aí a gente vai ter o nosso doce de leite caseiro, que é extremamente delicioso. Como eu estou sem panela de pressão, eu já comprei um doce de leite pronto. Então também existe essa possibilidade de você comprar já um doce de leite pronto. Aí fica a seu critério qual você vai utilizar. E aí o primeiro passo da nossa receita vai ser adicionar em uma panela a nossa água em temperatura ambiente, também o nosso açúcar refinado, a nossa manteiga ou margarina e por fim a nossa pitada de sal. Feito isso, nós vamos misturar todos esses ingredientes antes de levar ao fogo. Então aqui eu já liguei o meu fogo em fogo alto e eu vou deixar essa mistura aí até que dissolva toda a nossa margarina, né? Toda a nossa manteiga. E aí, quando isso ocorrer, a gente desliga o fogo e vamos acrescentar a nossa farinha de trigo. E enquanto isso não acontece, deixa o seu like se você estiver gostando das nossas receitas. Isso vai fazer com que o YouTube recomende os nossos vídeos e você possa obter mais conteúdos. Então aqui, pessoal, a minha mistura ela já ferveu, ela tá quase com a manteiga toda derretida. Eu tô dando uma mexidinha aí para poder dissolver mais rápido o que falta dessa manteiga. E aí eu vou desligar o nosso fogo, que nem eu mencionei para vocês. Então, com a nossa manteiga derretida e o fogo desligado, é hora de adicionar a nossa farinha de trigo. Então coloca lá toda a sua farinha de trigo e mexe muito bem até formar uma massinha. Essa forma de fazer lembra muito a coxinha. Se você ainda não viu o nosso vídeo de coxinha, eu vou deixar aí no card, clica aí e veja porque é uma coxinha deliciosa. Então, quando se formar uma massinha, você já pode ligar novamente o seu fogo. Ó, tá vendo nesse ponto aí? Liga o seu fogo novamente em fogo baixo e mexe muito bem de uns 3 a 5 minutinhos. Você vai perceber que forma uma massinha, tá vendo? Que nem eu tô mostrando aí. E ela começa a grudar na lateral e no fundo da panela. Então, já vai ter cozinhado a nossa farinha de trigo e aí já vai ser o momento de desligar, quando você já perceber que formou uma massa mais sólida. Então, com a nossa massa pronta, eu tenho aqui um recipiente onde eu vou acrescentar toda essa massa. Olha como ela ficou, ó. Tá vendo que ela tá bem juntinha? É claro que ela despedaça um pouquinho, né? Mas é super normal. Então, o que a gente vai fazer nesse ponto? A gente vai esfriar essa massa. Se você quiser fazer esse processo na batedeira para ser mais rápido, você também pode, mas não é necessário, né? É só mesmo por conta do tempo.
Mas aí eu vou fazer o processo manual. Então eu vou mexer essa massa, vou ficar abrindo ela com a colher, né? Abrindo, fechando, até que possa esfriar completamente essa massa para que a gente acrescente os nossos ovos. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque se a sua massa estiver quente quando você acrescentar os seus ovos vão cozinhar nessa massa e vai virar uma moçoroca. Então, não faça isso, tá? Esfrie aí sua massa que nem eu tô fazendo aí. Então, quando a sua massa estiver completamente fria, a minha já está fria aqui, ó, tá vendo? Vamos acrescentar os ovos, porém, um por vez. Então, eu acrescentei um, ficou um aqui na vasilha, ó. E aí eu vou mexer muito bem esse primeiro ovo que eu coloquei aí dentro. Vai parecer nesse ponto que não vai dar certo, porque vai começar a ficar mole e você vai falar, meu Deus, isso daqui tá virando uma papinha, não vai dar certo. Mas vai, calma. Então, mexe muito bem esse primeiro ovo, incorpora. Quando ele estiver já bem incorporadinho na sua massa, ele vai estar mole ainda, mas vai ficar bem incorporadinho, aí você vai acrescentar o segundo ovo. E aí, tendo acrescentado o nosso segundo e último ovo, nós vamos voltar a mexer muito bem para incorporar esse nosso ovo. E aí vai parecer mais ainda que deu errado, porque olha como ele fica mole. Mas não deu, tá, gente? É só não parar de mexer. Vai batendo aí com a sua colher, né? Bate muito bem, porque aí ele vai começar a incorporar, vai ficar uma massa mais lisinha e você vai ver que conforme você mexe, mais você vai ter dificuldade para mexer, porque ele vai se tornando uma massa pesada e mais consistente, mais dura. Nem parece realidade quando você vê que começa a se formar. Olha aí, ó. Já começou a se formar, já começou a ficar mais dura, já comecei a ter dificuldade para manusear essa massa aí com a colher. Mas esse é o ponto, olha só, gente. Agora ela já tá certinho, ó. Você viu? Já, a massinha que já se formou já não tá mais mole. Então, é dessa forma que você tem que fazer. Só paciência para mexer. E aqui está a nossa massa pronta, ó. Formou uma massa só. Você vê que ela tá bem lisinha, é uma massa bem bonita, pegajosa, é isso mesmo. Esse é o ponto da nossa massa de Carolina. Então agora que a nossa massa já está no ponto, olha que bonito que ela fica, bem lisinha, nós vamos colocar essa massa em um saco de confeiteiro. Você pode utilizar qualquer um, tá? Eu tenho o meu aqui, ó, mas você pode utilizar o seu descartável e qualquer bico de confeitar. Eu tenho aí o 1M da Wilton, mas se você tiver aquele perlê, que é um redondinho assim, bem simples, ele vai ficar igualzinho o formato da Carolina de padaria. Mas isso é totalmente opcional, porque ela vai ficar gostosa do mesmo jeito, só vai mudar o formato. Então você escolhe o bico que você tiver aí, tá bom? Então eu acrescentei toda a minha massa aí no saco de confeiteiro, ela fica na parte de cima, tá vendo? Então eu vou apertando ela com cuidado até que ela chegue ao final do saco de confeitar pra gente poder fazer as nossas bolinhas. Aqui eu tenho uma forma comum que eu coloquei um pedaço de papel manteiga no fundo, mas eu não tenho nem nada, tá, gente? E aí eu vou fazendo bolinhas de Carolina nessa forma, em cima do papel manteiga, para que não grude. E aí, pessoal, o tamanho que você vai fazer aí também é opcional. Se quiser uma Carolina menorzinha, pode fazer menor do que eu tô fazendo aí. Lembrando que por conta dos ovos, no forno ela vai crescer, tá bom? Eu optei aí por fazer Carolinas grandes, porque fica em menor quantidade e aqui em casa somos só em 2, então eu preferi por fazer nesse tamanho maior, mas você pode fazer ela menorzinha que ela vai te render mais. Ou se você quiser ainda um maior rendimento, você pode dobrar a receita, que nem eu mencionei para vocês no início dessa receita, beleza? E aí, com todas as nossas Carolinas já prontinha, é hora da gente usar o nosso dedinho para pressionar a pontinha da nossa Carolina. Levemente, a gente só dá um toquezinho para baixar e não ficar essa ponta para cima, sabe? E tendo feito isso, nós vamos levar nossas Carolinas ao forno pré-aquecido. Eu vou utilizar no meu o forno pré-aquecido a 175 graus. Porém, se você não tem um forno com a temperatura mais baixa, né, ou com essa temperatura que eu mencionei, você pode assar com a porta do forno entreaberta. E você coloca uma colherzinha lá para não fechar a porta do seu forno, né, totalmente, até para que a temperatura não fique tão quente. E aí você deixa assar suas Carolinas lá
por mais ou menos uns 20 a 30 minutinhos, ou até que elas fiquem douradinhas como essas minhas aí. Olha como ela ficou por baixo, ó. Ela fica perfeitinha e o cheiro dela, gente, quando tá assando, é excelente. Uma dica muito importante: assim que você assar as suas carolinas, não tire elas do forno imediatamente. Por quê? Porque se você fizer isso, elas vão murchar rapidamente. Então, desligou o forno, deixa lá dentro por uns 10 minutinhos e só depois desse tempo, aí você retira para que não ocorra o risco delas murcharem, beleza? Então chegou a hora de rechear as nossas carolinas. Aqui eu tenho aqueles tubinhos de fazer churros. Isso daqui é muito baratinho, gente, é uns R$9 e olhe lá ainda, jogando alto. Então eu acho que isso daqui facilita demais na hora de rechear. Porém, se você não tiver, se você quiser fazer esse processo com o saco de confeiteiro, também pode normalmente. Eu só tô fazendo com isso porque eu acho que facilita bastante por conta da ponta aqui. Mas se você tiver um saco de confeiteiro e tiver um bico desses assim, melhor ainda, tá bom? Então, para rechear nossas carolinas é muito fácil. É só a gente pegar a carolina depois de fria e com o próprio bico a gente fazer um furinho na parte de baixo, aí na base da nossa carolina. Então, com o bico a gente vai jogando de um lado para o outro, para que se tiver algum resíduo de massa por dentro, ele vá para o lado, para que a gente consiga encher a nossa carolina de recheio, né? Então assim, a própria massa da carolina, ela já é oca por dentro, né? Então a gente faz esse processo só para garantir que não fique nenhum resíduo de massa e o recheio, ele fique por completo aí dentro da nossa carolina. Não sei se vai dar para vocês enxergarem aí, ó, mas ela fica totalmente oca por dentro. Então o único cuidado que a gente tem que ter para realizar esse procedimento é não furar a parte de cima ou as laterais da nossa carolina, porque se a gente fizer isso na hora de afundar o bico aí, que nem eu tô fazendo, e jogando para os lados para tirar algum resíduo de massa, se a gente furar a parte de cima ou as laterais, vai fazer com que o nosso recheio vaze, e não é a nossa intenção. Então toma cuidado para fazer esse processo, tá? E aí faz isso com todas as carolinas. Feito isso, nós vamos recheá-las. Então eu acrescentei todo o nosso doce de leite aqui dentro do meu tubinho de churros. Se você for utilizar o saco de confeiteiro, é só acrescentar o bico, né, que você vai utilizar, e depois acrescentar o recheio dentro do seu saco de confeitar. E aí é só inserir o bico naquele furo que a gente já fez anteriormente e colocar esse nosso recheio. E aí, gente, você segura a base da sua carolina, você vai sentir que ela vai ficando mais pesada e você enche ela até que o doce de leite ele saia pelo fundinho aí do buraco que você fez. Aí você vai perceber que ela já está bem recheadinha. Então nesse momento você já para de encher e vai para a próxima carolina. E assim, a gente tá fazendo a carolina tradicional, que é a de doce de leite. Porém, você pode fazer com o recheio que você quiser. Se quiser colocar brigadeiro, se quiser colocar Nutella, pode fazer também, tá bom? Então, ó, eu já senti ela pesadinha aqui, separei, vou para a próxima e fazer o mesmo processo. Coloco todo o meu bico aí dentro dessa carolina, vou pressionando para que entre recheio por toda a extremidade, né? Só com aquele cuidado de não furar as laterais da sua carolina. E depois de fazer isso com todas as carolinas, eu tenho aqui o meu chocolate derretido. Eu estou utilizando aí o chocolate meio amargo e eu vou pegar apenas a pontinha e pressionar sobre esse chocolate. A quantidade você decide. Se quiser colocar um pouquinho mais de chocolate, pode colocar, tá bom? Então aqui eu só molhei a beiradinha dela no chocolate e coloquei de volta ali no nosso papel manteiga para que possa secar esse chocolate e formar aquela casquinha. Então eu vou fazer esse processo aí com todas as nossas carolinas. Esse daqui é a parte mais fácil, né? Porque não tem segredo. É só derreter o chocolate no micro-ondas ou também no fogo em banho-maria. Se for derreter no micro-ondas, é de 30 em 30 segundos, tá? E aí, feito isso, molha a parte de cima de todas as nossas carolinas sobre esse chocolate e
já está pronta. É só esperar secar para que fique aquela casquinha crocante e a nossa Carolina fique aquela bem lindona como a de padaria. Ou até melhor, né? Porque aquelas de padaria às vezes quase não tem recheio, ou às vezes já tá velha. Então aqui a gente tem a certeza que a gente fez com os melhores ingredientes e que vai estar deliciosa. Outra coisa que você pode também alterar aí conforme o seu gosto é essa cobertura. Se quiser fazer de chocolate branco, se quiser fazer de chocolate ao leite, fica a seu critério. Que nem eu mencionei lá no início da receita, a gente costuma fazer com chocolate meio amargo para que não fique tão doce a Carolina, já que por dentro tem o nosso recheio aí de doce de leite e a nossa tá super recheada, né? Então por isso que a gente opta por um chocolate não tão doce. Mas é sua opção. Por isso que é bom a gente fazer as receitas, né? Porque a gente faz da maneira que a gente quer, do nosso jeitinho. E aqui já estão todas prontas. Nós vamos deixar ela para secar esse chocolate e formar a nossa casquinha. Já que passou o tempo, a minha já secou. Olha como fica a casquinha, gente. Olha como ficou perfeitinha. Gente, aí é o melhor doce da vida. Eu amo Carolina. Amo, amo, amo de paixão. Isso é muito gostoso. E ainda mais quando é fresquinha assim, gente. Você tem a certeza que você vai comer, que a massa vai estar deliciosa e por dentro vai estar bem recheado. Então essa é a melhor parte. É provar essas Carolinas. E eu vou fazer essa coisa difícil para mostrar para vocês como é que ficou por dentro. E olha só, pessoal. Super recheada. Deliciosa. Eu já me lambuzei aqui inteiro de doce de leite, porque tá muito calor aqui, então tá derretendo chocolate, tá derretendo doce de leite, tá só 42 graus, mas gente, é bom demais, isso é gostoso e não tem tempo ruim pra comer Carolina. Então façam aí e me contem o que vocês acharam desse doce delicioso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like que é para ajudar o canal. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações, que é para ficar por dentro dessas delícias em primeira mão, tá bom? Um beijão, até a próxima!